Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma live das terças-feiras às 8 horas da noite. Hoje eu vou trabalhar com uma paciente que eu amo de paixão. Dilma é minha paciente, sei lá, quantos anos, Dilma? Uns 8 anos, gente. E Dilma é minha paciente modelo de curso, mas agora ela é minha paciente modelo para mostrar para vocês o que eu vou fazer de transformação para ela, para melhorar ainda mais essa questão do olhar, das linhas, das marcações. E por que que eu quis escolher a Dilma? Aqui no consultório, o que que a gente faz? Todo paciente que... A Dilma, ela indicou muita gente o ano passado. Muita gente. Ela indicou muita gente para ser paciente modelo. E aí a gente presenteia. Vamos presentear ela hoje com uma toxina. E quem vai fazer sou eu, não vão ser os alunos. Quero mostrar para vocês o meu passo a passo para deixar um olhar muito mais equilibrado, levantado, melhorar as linhas laterais, que muitas vezes você tem dúvida e medo da aplicação. Então eu quero tirar um pouquinho desses mitos que te explicam como profissional. E eu quero fazer com que você também se torne um expert em toxina botulínica, que é um dos maiores carros-chefes do nosso consultório. O paciente ele não consegue ficar sem fazer toxina pelo menos uma vez no ano. Eu não consigo. Então, não vai ser diferente com o seu paciente. Então, você precisa ter uma técnica muito bem elaborada para a sua toxina durar também para o seu paciente. Já tirando um pouco desse mito que vocês estão aí... Tem gente na live, pelo menos? Então, beleza. Gente, estamos aqui se vocês quiserem que mais gente veja esse segredo que eu vou contar agora, manda aviãozinho, coloca coraçãozinho para mais gente assistir. Eu vou mandar uns aqui. É isso. E um ponto importante que eu gosto muito de falar é que muitos pacientes falam assim, a sua toxina ela dura 5, 6 meses, doutor, porque não passa tão rápido. E aí eu vou falar o meu truque principal. O primeiro ponto, quando você é um injetor, você nunca pode pensar na atividade muscular daquele momento. A Dilma é uma paciente que ela já faz toxina. Então o músculo dela ele já é um músculo mais relaxado. Então, se eu venho e aplico a toxina pensando na musculatura relaxada do jeito que tá, eu vou subdosar a Dilma. E aí o que vai acontecer? O botox dela vai ter menor durabilidade. E ela vai voltar comigo a cada 3 meses e falar, minha toxina não dura, minha toxina não dura, eu vou no fulano, não dura, eu vou no ciclano, não dura. Mas o que faz o meu paciente continuar comigo é porque eu penso na musculatura como se ela estivesse na atividade principal dela. Então eu não diminuo dose. Hoje na Dilma eu vou fazer 62 unidades como eu sempre faço nela. Vou aplicar em toda a estrutura, mesmo a gente vendo que a movimentação dela não é tão alta, não é tão forte. Mesmo assim eu vou trabalhar com 62 unidades, fazendo com que a toxina dela dure mais. Sabendo que toxina ela é dose dependente e técnico dependente. Então já te expliquei sobre dose e agora eu vou te mostrar a minha técnica que eu faço para transformar o Botox ser algo maravilhoso para o nosso paciente. Bora comigo, vou mostrar na Dilma agora tudo aquilo que a gente faz. Antes de tudo, eu vou pedir, Dilma, para você manter olhando lá para o pessoal, pode fazer bem as suas expressões, levanta bem a sobrancelha, o máximo que você consegue. Então, Dilma tá com as ruguinhas aqui. Quando foi a última vez que a gente fez? Faço uma vez por ano. Ela faz uma vez por ano, gente, para vocês... pra vocês verem. Então, quando eu peço para ela levantar, levanta bem forte. Olha como as linhas são muito mais amenas. Faz cara de brava, Dilma. O máximo que você consegue. E a Dilma é brava, tá, gente? E ela é brava. Então ela tem muita força aqui, mas mesmo assim não tá marcada. Sorri bem forte, Dilma. Aqui na lateral é a área que mais marca. Por quê? Aqui a gente tem o músculo orbicular dos olhos. Então esse músculo orbicular dos olhos, primeiro que ele tem só inserção em pele, ele não tem origem, e ele faz essas rítides laterais. Pensando nisso daqui, já vamos desvendar um pouquinho do mistério que vocês fazem o quê? Uma marcação aqui atrás, ó, no paciente. Vocês vêm e colocam a toxina botulínica aqui. Só que se eu penso na musculatura em si, na força dela, o músculo que ela tem é o músculo orbicular. Então o músculo orbicular ele está nesta área e não nesta área posterior. Esqueça esses pontos e a partir de agora faça certo no seu paciente para que você consiga entregar o resultado que você tanto espera. Pega uma gaze para mim, por favor. Então, eu vou marcando os pontos para vocês, primeiro da testa, vou explicar sobre a força muscular, depois vou marcar os pontos da carinha de bravo e por último do pé de galinha, já mostrando todas essas áreas e essas zonas que vão melhorar o olhar da paciente. Lembrando para as pessoas encaminharem. Lembrando para vocês que estão me assistindo, encaminharem, mostrarem mais, falarem sobre a live, fazer com que as pessoas consigam enxergar aquilo que eu estou fazendo. Antes de tudo, gente, então eu faço o quê? Viro o meu paciente para mim, peço para ela olhar para o meu nariz e um ponto ideal sobre isso para ela olhar para o meu nariz é que o meu nariz ele é um ponto fixo na minha face. Então, se ela olha para os meus olhos e meus olhos estão movimentando, eu vou marcar a linha cada hora num lugar. Então, quando eu peço para ela olhar para o meu nariz, é um ponto fixo. Estou marcando a linha da pupila da minha paciente e a partir daqui eu vou começar a fazer essas aplicações. Bom,
Marquei meu ponto central da região. Quanto mais toxina eu aplico aqui, mais eu seguro essa área. Em compensação, toda vez que eu seguro a musculatura dessa região, mais a minha cauda de sobrancelha, ela arqueia. Então, esse é o segredo da sobrancelha tão arqueada. Se eu quero arquear minha sobrancelha, eu não posso aplicar Botox nesta lateral aqui. Então, eu vou marcar todos os pontos aqui, depois vou explicar essa lateral com um pouquinho mais de clareza para vocês entenderem. É interessante pensar aqui que a gente tem uma linha média nessa região de testa. Então, eu divido a testa em dois em linha média. E nessa linha principal, eu vou marcar 5 pontos. Então, meu ponto central, meus pontinhos laterais e uma média entre esses pontos também. Deixa eu ver, tá certinho. Depois eu vou vir para os pontos um pouco mais altos, intercalando com esses que a gente tá aqui embaixo. Então, vocês veem que eu formo como se fosse um zigue-zague nessa área. Aqui em cima eu marco mais uma linha de pontos, formando mais um zigue-zague. Toda vez que eu penso na toxina botulínica, ela tem um halo de ação, então ela vai agir num ponto. Então pensa que esse pontinho foi onde eu fiz a aplicação, ela vai agir como se fosse uma moedinha aqui de 10 centavos. E aí quando eu aplico nessa moedinha de 10 centavos, ó, então eu vou aplicando em moedinhas de 10 centavos. A toxina botulínica, ela relaxa a musculatura. Então se eu deixo qualquer pontinho sem relaxar, eu não vou conseguir ter a efetividade do tratamento. Então eu volto para cá, vou voltar a marcar do jeitinho que eu tinha falado para vocês, deixando toda essa área bem preparada. Pontos da região de testa, da região do frontal, já está marcado. Ponto muito importante sobre isso. Se você está aplicando toxina nesta região, você está formando muito relaxamento. E aí o seu paciente muitas vezes reclama de um olhar pesado aqui, ó. Então eu não posso aplicar nesta área, eu vou aplicar sempre acima da minha linha média. Junto disso, eu vejo essa região lateral dos olhos. Se minha paciente ela quer a sobrancelha extremamente arqueada, eu não posso colocar toxina nenhuma aqui. Eu sei que tem paciente que me assiste e eu sei que tem profissionais que estão assistindo também. Então, paciente, se você está fazendo toxina em outro lugar e a pessoa está aplicando Botox aqui do lado, saiba que a sua sobrancelha ela não vai ficar arqueada. E por que eu gosto de uma sobrancelha arqueada? Sobrancelha arqueada traz um olhar mais sexy, mais bonito, mais jovem, um olhar mais aberto. Se você gosta de sobrancelha arqueada, comenta aqui, eu gosto, porque eu quero ver quem é você que gosta da sobrancelha arqueada. Não esquece de enviar também essa live para pessoas que gostam de sobrancelha arqueada ou que querem aprender como faz isso. É muito interessante quando a gente indica para as outras pessoas aquilo que é tão bom que vocês estão assistindo. Vamos continuar para cá. Então, se eu tenho esta área para eu aplicar toxina botulínica e eu não quero arquear a sobrancelha, o que eu vou fazer? Eu vou continuar as minhas marcações de ponto de toxina. Se o meu paciente, agora é um pulinho do gato, tá, gente? Se o meu paciente, ele não quer ficar com a sobrancelha muito alta, mas ele quer um estilo Fox Eyes, que é o que eu faço na maioria dos meus pacientes e elas amam, eu só traço mais um ponto, continuidade dessa linha central. Então eu venho aqui, ó. Então essa região central da sobrancelha eu ainda continuo com ela travada. O que vai levantar ó, é só a cauda da minha sobrancelha. Então esse movimento que eu vou fazer, ó. E aí minha sobrancelha fica muito mais bonita, muito mais harmônica, muito mais feliz para o paciente. Se você está contando aí que gosta, eu também gosto, gente. Eu adoro fazer assim porque eu acho que dá um olhar mais aberto. Na Dilma eu vou fazer esse pontinho para a gente deixar essa caudinha de sobrancelha levemente arqueada. Se eu deixo, pensa assim, ela gosta, mas se eu deixo a Dilma assim, gente, ela é extremamente brava, né? Todo mundo já fala, né, Dilma? Ela não é tão brava assim, gente, mas o povo fala que ela é brava, principalmente por conta do trabalho dela. Então, se eu deixo ela muito assim, ela vai espantar todo mundo não vai nem querer conversar com ela. Então, eu preciso deixar ela de uma forma com a sobrancelha sexy, bonita, um olhar mais jovem, sem exagerar. Então, por isso que a gente vai fazer esse pontinho na lateral, deixando ela mais jovem. Além disso, a gente vai trabalhar na carinha de bravo do paciente. Então aqui a gente tem um músculo que a gente chama de corrugadores e a gente tem um músculo chamado de prócero. O corrugador, ele tem esse tamanho aqui, ó. Cara de brava, Dilma. Ele faz esse movimento, ó. Então eu tô pegando no meu corrugador aqui, ó. Esse corrugador a gente vai trabalhar nessa extremidade e nessa extremidade. São 2 pontos. Por quê? Toda vez que eu falo desta área, eu estou falando da cabeça do corrugador, que é a origem muscular. Origem muscular, a gente está falando de um músculo que está mais próximo à estrutura óssea. Então eu tenho que entrar com a minha agulha profunda.
Quando eu falo de uma região que a cauda do corrugador é uma musculatura que está mais inserida em pele. Então aqui a gente está falando de inserção muscular. Então eu vou trabalhar com a minha agulha mais paralela à pele, mais rente, mais superficial. Do outro lado a mesma coisa. Então eu vou fazer 2 pontos aqui e um ponto central nessa região. Dilma, faz cara de brava. Olha como a força da Dilma, da cara de brava, é bem leve. Vocês estão vendo isso? Mesmo ela tendo uma força leve, eu vou trabalhar com todos esses pontos. Esse é o segredo para ter o melhor resultado da toxina botulínica. Já na região de pezinho de galinha, do orbicular dos olhos, um ponto muito importante é dedinho. E a partir desse dedo é onde eu vou marcar os pontos. Um bem abaixo do pelo do paciente. Então, ó, um bem abaixo do pelo do paciente, um intermediário e um mais para baixo. Então ele vai ficar aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Vocês conseguem perceber que eu desenho um músculo orbicular. Se eu aplico minha toxina, esse é o segredo também, se eu aplico minha toxina nesse sentido, com a minha agulha, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com a minha toxina aqui fora. Então eu sempre venho de fora para dentro, que eu sei que eu estou atingindo o músculo exato que eu tanto quero. Então aqui é onde a gente vai trabalhar com a toxina na paciente. Dilma, faz assim, ó. Essa área é o músculo nasal, que é um músculo bem forte, que muita paciente tem, principalmente quando sorri marca. E se a gente não tenta relaxar essa área, a gente deixa a paciente toda livre de ruguinha e essa área ainda continua. Então a gente também vai trabalhar nessa área. Vale lembrar, gente, toxina botulínica, ela é dose dependente, técnico dependente. Por que que eu falo isso? Porque muita gente traz pra gente assim, eu queria usar a marca de Spor, eu queria usar tal material. Só que a gente tem que lembrar que o material independe quando a gente tem uma boa mão para aplicar. Então você que é o profissional que fala assim, eu só faço de esporte no meu paciente, e mente pro seu paciente porque você fala que esse Botox é do esportista, é mentira, gente. De Spor é só o nome comercial. Tanto é que fora do Brasil ele se chama Refidez, que é a mesma toxina. Ele só é comercializado aqui com o nome de Spor, de esporte, né? Para ficar mais fácil para você entender. E o paciente, ele tá também trazendo muito essa ilusão de que essa toxina dura mais porque ela foi feita para esportistas. E, na verdade, isso não acontece. Essa toxina ela foi feita como todas as outras, ela tem um halo de dispersão maior, a toxina dela tem um pouco mais de potência, mas isso não significa que eu também não consiga entregar resultados bons com a toxina que eu vou aplicar no meu paciente. Porque eu sei dosar, mesmo aquela tendo mais potência, eu doso um pouquinho mais, eu tenho potência ótima também nessa. Então, bora resolver, porque eu tô aplicando hoje nela uma toxina coreana que chegou no Brasil o ano passado, super famosa, que é a Letibo, é a melhor toxina da Coreia. Eu gosto muito dela porque o resultado dela começa em 24 horas, então o paciente já começa a ter bom resultado e a gente vê esse tempo de durabilidade. Então aqui a toxina já está puxada, né? Já está reconstituída e eu trouxe para a seringa. E aqui está o frasco da Letibo para vocês entenderem qual que é a toxina. Bora começar essa aplicação. Existem outras toxinas no mercado além da toxina A? Existem outras toxinas no mercado, além da toxina do sorotipo A? Não. FDA não aprovou e não temos mesmo, porque a toxina do sorotipo A ela já é estudada mais de 30 anos no mercado, e a sorotipo A ela é a toxina mais neurotóxica. Então ela é a de maior potência. Por isso que eu falo que toxina ela é dose dependente, técnico dependente. Se eu tô falando do Dysport, eu tô falando de sorotipo A. Se eu tô falando do Letibo, eu tô falando do sorotipo A. Se eu tô falando da marca Botox, se eu tô falando da Botulift, se eu tô falando da Botulin, se eu tô falando da Zeumin, todas são feitas da cepa de sorotipo A. Então, por isso que o que faz a toxina ser boa para o meu paciente e eu ter grandes resultados é como eu aplico e o quanto eu tô aplicando nesse paciente. O que tem um grande diferencial entre elas? A técnica que eu aplico. Então, cada marca tem uma técnica específica, que é isso que eu, inclusive, ensino dentro do curso, como são as diferentes técnicas. O segundo ponto, o halo de ação e até mesmo a potência daquela toxina. Então, se uma toxina tem muita potência e eu aplico ela mais do que a que tem menos potência, é óbvio que a que tem menos potência você vai ter menos resultado. Então, você tem que equilibrar. A que tem mais potência, você trabalha com menos dose, e a que tem menos potência, você trabalha com mais dose. Então, é isso que faz você ter eficiência no tratamento da toxina botulínica em cima dos seus pacientes. Tá.
Toda toxina botulínica, ela dentro do frasco ali, né, a toxina ela é feita através de uma bactéria, para quem não sabe, bactéria é a Clostridium botulinum, e essa bactéria ela deixa essa toxina em cima de uma cepa. Na verdade, a cepa dessa bactéria ela fica em cima de uma base, e essa base ela é um meio de cultura que pode ser gelatina bovina, como é a da Prosigna, a gente pode ter lactose, a gente pode ter albumina humana, a gente pode ter ovo na composição. Então é sempre interessante também saber sobre a ação alérgica que o nosso paciente tem, para também ter um resultado com mais segurança para o nosso tratamento. Certo? Dúvidas podem colocar. Gente, dúvida, vai colocando no chat aqui. Eu não estou conseguindo ver, Felipe está acompanhando tudo, mas ele está falando todas as perguntas que vocês têm e eu vou começar as aplicações agora e eu quero que vocês acompanhem junto comigo como que eu faço. Bora lá, vamos lá. Primeiros pontos, gente, eu vou trabalhar nessa linha central. Dilma tá sem anestesia, porque toxina não tem anestésico. Dói um pouquinho, se ela fizer uma caretinha, perdoa, porque não sou eu que sou ruim. Vou fazer todos esses pontos e vou mostrando para vocês e vou explicando como que eu faço. Então, essa linha central, eu vou trabalhar com 3 unidades por ponto. Vou pinçar sempre a pele do paciente, entrar em 45 graus. Vou trabalhar aqui, injetando 3 unidades. Existe algum momento que você trabalha com mais unidades nessa linha? 3 unidades. Nessa região eu sempre trabalho com 3 ou 2 unidades. Na linha principal sempre com 3, para ter um travamento bem bom, um relaxamento ótimo do local. E aí eu faço com que meu paciente também tenha esse relaxamento importante. Se eu trabalhar com 1 unidade por ponto, vou subdosar o paciente, o resultado vai ser pobre. E a pior coisa é o paciente que tem um resultado pobre e volta aqui com você e fala que a toxina dele ou não durou ou não teve o resultado esperado imediato. Então, esse é o nosso grande problema e eu acho que esse é o maior calcanhar de Aquiles que pode ter dentro da ROF, tá, gente? Então, eu fiz 3 unidades na região central e agora eu vou fazer tudo 2 unidades. Vocês viram que eu mudo a posição da agulha. Então, esses pontos laterais eu venho com a agulha nessa angulação de 45 e esses daqui eu entro com a angulação de 45 para cá. Se eu fizer todos os pontos dessa maneira, a hora que chega nesse último ponto, onde eu estou jogando toxina? Nessa área. E aí meu paciente fica com a sobrancelha torta. E muitas vezes é esse o erro que você tem para deixar o paciente tortinho, né? Então, eu acho que essa é uma dica de ouro aí que vocês podem guardar como relevância de tratamento, que eu tenho certeza que vocês vão amar e o paciente de vocês também não vai te odiar porque ficou torto. Tá? Então aqui, ó, eu tô trabalhando em todos os pontinhos com 2 unidades. Eu chacoalho bem a região, porque o que acontece? Vamos lá, toda vez que a gente fala sobre inervação, nós temos os nervos táteis, que são os sensoriais, e nós temos os nervos de dor. Então, quando a gente fala de um nervo tátil, ele tem impulso elétrico mais rápido. Então, se eu chacoalho a pele do meu paciente, eu faço com que esse impulso elétrico ele predomine mais do que o impulso elétrico da dor. E aí meu paciente se sente muito mais confortável. Isso não tira a dor dele, né, Dilma? Eu não tô sentindo nada. Ó, a Dilma, ela gosta de me paparicar, gente. Pra vocês terem noção, gente, a Dilma gosta tanto de me paparicar que da última vez que ela veio, eu falei assim, Dilma, eu amei sua camisa. Ela tirou e me deu, gente. Vou trazer outra pra você. Olha lá, vai trazer outra pra mim, é isso. Então, gente, aqui, pode sentir algumas picadinhas, mas o chacoalhar ajuda muito a gente tirar essa questão da dor. A Dilma já foi paciente modelo de aluno. Paciente modelo de aluno, o aluno ele ainda não tem essa precisão, né, do chacoalhar e tudo mais. Essas técnicazinhas que a gente tem como profissional há muito tempo. Mas o que eu faço é estar junto dos alunos. Então eu faço com que o aluno também aprenda esse chacoalhadinha e faço com que o paciente se sinta mais confortável. Dilma já caiu na mão de todo mundo, né, Dilma? Já. Então ela sabe. Tem hora que ela fala, ai, doutora, amei essa. Ai, doutor, né? E eu tô lá, oi, Dilma, tô aqui. Vou começar a carinha de brava dela. Vão ser 3 unidades por ponto nessa área, para eu ter um bom relaxamento muscular aqui. Isso é receita de bolo para todo mundo? Isso é uma receita de bolo para todo mundo? É uma pergunta importante. Gente, é uma receita de bolo para todo mundo. E aí, o que eu faço de diferente quando eu não faço essa receita de bolo? Eu simplesmente aumento dose. Porque é muito importante pensar que se eu ficar trocando muito essa questão, esse daqui tem mais força, esse daqui tem menos força, fica muito mais difícil de eu ensinar para o meu aluno e o meu aluno acertar no resultado final. Então é muito mais fácil eu criar um protocolo que eu sei que dá certo, é só aumentar a dose ou diminuir dose,
do que ficar criando um mundo de fantasias para o meu aluno não conseguir exercer no consultório um dos procedimentos mais rentáveis. Então eu preciso fazer com que ele se sinta confiante e consiga fazer, saindo daqui do curso, consiga fazer no paciente dele. No curso sabe em que momento vai aumentar a dose? Para quem vai aumentar a dose? Sempre existe diferença entre o homem e a mulher em relação à dose. Então isso daí eu sempre explico também no curso, mostro o caso clínico e tudo mais, que eu acho que a gente vai estender muito se a gente começar a falar sobre quantidade de dose. É interessante depois a gente falar um pouco melhor sobre isso e destrinchar mais esse assunto. Mas a gente mostra sempre essa diferença da força muscular e da aplicação em cada ponto, tá? Gente, vai mandando pergunta, pelo amor de Deus, para que vocês não saiam dessa live aqui com dúvida. Você paciente, você aluno. Aqui, gente, a gente vai trabalhar na cauda do corrugador. Então, eu estou trabalhando numa região que é de inserção muscular. Vou entrar com a agulha bem superficial. Esse pontinho, ele é um pontinho mais dolorido para o paciente. Entrei com a minha agulha bem superficial e aqui eu vou aplicar 3 unidades. Agora eu vou para o outro ponto da carinha de brava. E aqui, ó, esse músculo aí tá mais profundo, então eu tô entrando com a agulha bem paralela ao solo. 3 unidades também. Então você que faz um único ponto no paciente com 3 unidades, é óbvio que não vai travar, por isso você tá tendo pouco resultado. Por isso o resultado é pobre pro paciente. Aqui na carinha de bravo, aqui, ó, eu vou aplicar somente 3 unidades, que vocês erram muito também aqui, porque vocês querem dosar super o paciente de vocês nessa área, e não é essa área que tem mais força, porque pensa, são 2 músculos contra 1. Esses 2 puxam pro centro, e esse daqui puxa só para baixo. Então é óbvio que esse daqui tem menos força. Vou trabalhar nessa região, de novo, do corrugador, com mais 3 unidades. Corrugador é um músculo extremamente forte. Eu quero que vocês olhem o meu. Eu apliquei toxina botulínica esses dias atrás. Então, ó, quando eu faço a força muscular, olha como o meu ainda marca. E vocês veem que o meu faz força para frente, para o meio, e além de tudo puxa para baixo. Vai usar a força central e para baixo. E aí eu até marco essa área. Então, muitos pacientes, o que a gente tem que fazer? Fazer descolamento de pele, né? Fazer subincisium, preencher um pouquinho essa área para que a gente consiga aliviar para ter melhor resultado. Se vocês forem ver, eu já tenho até a linha marcada nessa área. Não sei se dá para ver que eu sou tão perfeito de brincadeira. Talvez vocês não consigam ver. Então eu vou continuar aqui com a Dilma. Eu vou pedir para você separar para mim. Pode separar mais 4 unidades, por favor. Eu vou fazer bem nessa região lateral agora do pezinho de galinha para vocês entenderem o que eu vou trazer de melhoria. Então, olha como eu entro com a minha agulha, tá vendo? A minha agulha ela tá muito próxima a essa área, só que ela tem ainda um dedo de distância dos olhos. O medo de vocês é aplicar a toxina botulínica dentro da região ocular, porque vai ter o relaxamento dos músculos que fazem o movimento ocular. Aqui eu estou 100% numa área tranquila de se trabalhar, independente se eu estou trabalhando com Dysport, se eu estou trabalhando com Xeomin, se eu estou trabalhando com Letiboco, se eu estou trabalhando com Botox, por conta do halo de ação. Aqui eu ainda estou numa zona muito segura para o meu paciente. Então, ó, entro, pinço bem a pele do meu paciente, entro com a minha agulha, olha onde está a ponta da minha agulha, não sei se vocês conseguem ver, vocês conseguem acompanhar aí? Tá todo mundo vendo? Aqui eu vou trabalhar com 2 unidades nesse ponto. Nessa área, mais 2 unidades nesse ponto. Superficial. Superficial. Por quê? Por que eu aplico o superficial aqui? Eu quero que vocês pensem junto comigo. Ele é um músculo que a gente está falando de um músculo somente de inserção. Inserção está inserido em pele e não em osso. Então, se eu coloco muito profundo, eu acabo até desperdiçando o produto, porque esse músculo está muito mais superficial. Então, eu tenho que colocar minha agulha superficial também. E por último, eu vou fazer esse pontinho aqui da cauda de sobrancelha que vai me ajudar, ó, a levantar esse olhar. Lembra, eu apliquei toxina aqui, mas aqui eu não apliquei. E aqui eu vou relaxar, que é o músculo que abaixa. Então, se eu relaxo, ele vai fazer esse movimento. E eu vou ter a sobrancelha da minha paciente mais alta. Então, eu pinço, venho aqui no último pelo dela e coloco mais 2 unidades. Certo, gente? Um ponto muito importante, até mesmo para os meus pacientes, assim, que me assistem, que não foram meus pacientes ainda,
todos os pacientes que são meus pacientes de consultório e pacientes de curso são pacientes que vão ter retorno comigo. Então, 15 dias depois do meu procedimento, o que ele vai fazer? Voltar para mim. Quero saber se ficou certo, se a sobrancelha ficou na altura que ele quer, se melhorou as linhas de expressão, se teve o resultado que ele tanto esperava. Então, o retorno ele é muito importante. Já está incluso em tudo, até para vocês se sentirem seguros. O paciente modelo que faz com os meus alunos também tem direito a esse retorno, porque eu quero que o paciente modelo seja feliz. Eu quero que ele faça o procedimento e tenha o resultado que ele tanto espera, independente se ele está fazendo na minha mão ou na mão do meu aluno. Então, fiquem tranquilos, façam também como paciente modelo, venham também sendo meus pacientes, mas tenho certeza que o importante é você se sentir feliz embaixo da sua própria pele. Vamos para o outro lado. A gente já tá terminando aqui. Eu já tô terminando o Botox da Dilma pra deixar ela embora. A Dilma tá me esperando desde as 6h30. Eu falei, Dilma, espera aí que a gente daqui a pouco começa a live. E ela esperou firme, tá, gente? Tudo por um Botox pele lisa, né, Dilma? Pelo amor de Deus. Ó. Então, último pontinho, bem próximo da minha cauda de sobrancelha. Conseguem acompanhar aí? E aqui eu vou aplicar mais 2 unidades. Gente, ficou alguma dúvida sobre essa área? Agora a gente vai para uma das áreas que também são bem importantes, que é essa daqui, ó, que o seu paciente sente muita força muscular. Aqui a gente vai trabalhar com 3 unidades de cada lado na Dilma e provavelmente no retorno a gente vai avaliar para ver se essa força ainda continua aí. Se continuou, a gente tem que trabalhar com mais dose. Existem pacientes nossos que têm tanta força muscular, e a minha mãe é uma paciente que força muito essa área nasal, que a gente coloca 7 unidades para conseguir relaxar. Então, nunca subestime a quantidade de unidades que você está colocando no seu paciente. Entenda que você precisa somente entregar o resultado, tá? Bora lá. Depois, sabe o que eu tô pensando? Me conta aí se vocês acham interessante a gente abrir uma live sobre precificação da toxina. Porque hoje a toxina é o material mais caro que a gente tem no consultório. Então, é um material que a gente não consegue fazer um Botox por R$600. E se você... Esse é um alerta. Alerta! Vocês não conseguem fazer por R$600 um Botox se não for paciente modelo só valor de custo. Porque R$600 é o valor do material. Na verdade, é mais do que R$600 um material como esse. Então, se você está fazendo Botox em algum lugar que está por R$600, saiba, ele não vai durar, você não vai ter o efeito que você quer e você também não sabe o que está sendo aplicado. Então, são pontos de alerta, super alerta. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Aqui eu vou trabalhar na Dilma com 3 unidades de cada lado. Então, primeira coisa, eu pinço essa região. Lembra que o músculo nasal, ele tá nesta área que tem as ruguinhas. O músculo nasal é um músculo que puxa para cima e apesar dessa região ser extremamente fina, é um músculo extremamente forte. Porque ele também faz o movimento junto com o sorrir do paciente, junto com o músculo elevador do lábio superior e asa do nariz. Então, eu preciso relaxar bem essa área. Então, eu seguro bem a pele da minha paciente. Quer dizer que o paciente sente um pouquinho. Entro com a minha agulha bem paralela à pele, ó. Porque eu não tenho espaço para injetar mais a minha agulha. E aplico todas as minhas unidades aqui. E do outro lado, vou trabalhar com todas as unidades que a Joy acabou de puxar para mim em outra seringa. Gente, vale a pena lembrar também que essa área é uma área dolorida para o paciente, porque nariz tem muita inervação. Pensa quando você vai espremer uma espinha no nariz. Agora pensa perfurar essa área. Então o paciente ele acaba sentindo um pouquinho mais, mas a satisfação da ruga indo embora, eu acho que vale mais do que qualquer dor. Então o paciente ele fica satisfeito com o resultado. Pronto. Vocês conseguem ver que ficam algumas pintinhas. Todas as pintinhas saem daqui mais ou menos 1 hora. Ponto importante sobre toxina botulínica. Já caiu por terra a mentira. Desculpa. Já caiu por terra a mentira que o paciente tem que ficar 4 horas sem deitar, sem apertar, sem massagear, sem nada. Não existe mais isso. Na literatura já conta pra gente que depois de 10 minutos, de 10 a 20 minutos, a toxina já internalizou no axônio. Então, quando eu falo da toxina agindo depois de 10, 20 minutos, meu paciente pode ter vida normal. Vamos pensar aqui comigo, é só ter uma cabeça um pouco mais pensante sobre isso. Se meu paciente ele não pode deitar porque a toxina vai escorrer para o lado em 4 horas, pensa que é gravidade. Então, se ele deitou e escorreu aqui é porque é a gravidade.
Agora, quando ele tá em pé, a gravidade também atua. Se eu apliquei aqui, a toxina era para escorrer aqui e ela não escorre. Então, isso tudo foi criado por uma concessão médica, assim. Os médicos criaram uma concessão de coisas que podem fazer ou não. Hoje a gente já entende, né, um termo de consentimento dos médicos que hoje já cai por terra porque a gente tem muito estudo científico em cima disso, muito trabalho também árduo em cima disso e muita experiência clínica também com o nosso paciente. Então hoje o paciente ele pode ter vida normal depois de 10 minutos, 20 minutos, pode deitar depois daqui, então terminei a toxina da Dilma, a Dilma pode ir para casa dormir, tá tudo bem. Quero medo de todo paciente, depois das 6 eu não faço mais toxina porque eu quero dormir cedo. E também a gente começa a entender que depois daqui o paciente ele pode ter vida normal, como ir para uma festa, ele pode se maquiar, ele pode fazer academia. A gente tem muitos artigos científicos também muito renomados já falando sobre academia. Então o paciente ele tem uma vida normal depois do Botox. Então se você tem medo de fazer Botox, não precisa ficar com medo por conta da aplicação, vocês viram que é tranquilo. Segundo ponto, vocês veem que toxina depois que faz vida normal. Resultado nunca vai ser imediato. 2 dias para começar a ver resultado, 15 dias para o resultado final, que é quando o paciente volta comigo. E o pós é o mais importante. Então o pós vocês podem ter vida tranquila, porque vocês não precisam ficar internados em casa. Vai viver a vida. Você profissional que está errando a toxina botulínica no seu paciente, você tem 2 escolhas do seu erro. A primeira escolha do seu erro, a dose do material. Se você está dosando menos é porque você quer economizar e você vai entregar um resultado econômico, um resultado ruim para o seu paciente. E o segundo ponto é a técnica. Ele é totalmente técnico dependente. Se você não está entregando o resultado que você espera e o seu paciente está ficando ainda com o pezinho de galinha, com a carinha de bravo marcada, e você mente para ele falando assim, mas é que todo mundo tem que ficar assim, o Botox não trava muito, ou é ótimo que você fica com um pouquinho mais de naturalidade. O seu paciente ele não quer isso. Se ele te buscou, ele já não quer essa naturalidade toda que você espera dele. Naturalidade, ela não existe a partir do momento que a gente injeta qualquer coisa no nosso paciente. O que a gente tem que falar é sobre personalidade. E a personalidade ela tem que estar estampada no rosto de cada um. Dilma é uma paciente de personalidade forte, não dá para eu deixar ela com o olhinho de coitada. A Dilma é uma paciente que ela tem volume em lábio, mas um rosto delicado. Eu não posso deixar a sobrancelha dela baixa, senão não vai combinar com esse lábio que eu também fiz. Então eu preciso desenhar essa sobrancelha mais arqueada para dar mais força e poder para a imagem dela. Então, o que você faz para o seu paciente não é naturalidade, mas é entender quem ele é e é o que vai garantir que o seu paciente voltar para sua cadeira. Pacientes, saibam que a gente precisa olhar para vocês não somente como um produto, mas sim entendendo o seu maior problema, que é tratar aquilo que você tanto se incomoda, aquilo que te incomoda muito e principalmente o seu maior foco, que é se sentir bem embaixo da sua própria pele. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Vocês têm alguma dúvida? O Felipe tá aqui. Tem alguma dúvida, gente? Se tiver, manda aqui. A gente já fala sobre técnica. Eu vou deixar a live salva, mas eu quero que vocês tragam dúvidas também. Se não tiver, fala só não, que aí eu já vou entender que vocês não têm, gente. Falou só um não pra mim, que eu já vou falar, então tá bom. Não, não, não. Tá com delay? Tá. Vamos ver o que o povo fala. Dilma, a gente já acabou, tá? Não, sem problema. Eu já vou te deixar ir embora. Eu só quero sair daqui Linda, né? Esticada. E aí, gente, alguma dúvida? Todo mundo tá quietinho? Então, beleza. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre aí alguma dúvida. Gente, até minha Siri tá falando que ela não tem dúvida. Vejo vocês na próxima live, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Esse é o nosso canal de encontro. Esse é o maior canal de tirar dúvidas e fazer com que você cresça na Hoff sem nenhum preço. Eu tenho certeza que você vai amar cada live que a gente faz e eu preparo isso pra vocês. Manda no direct o que vocês querem aprender comigo na próxima live. E no feed tá da semana passada também. Vejo vocês até terça que vem. Dilma, dá tchau pro pessoal lá. Tchau, gente. Obrigado, Dilma. Gente, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.